A noite caía sobre o vilarejo isolado, trazendo consigo uma tempestade de neve que parecia engolir tudo em seu caminho. O vento uivava entre as árvores desfolhadas, espalhando flocos brancos que se acumulavam rapidamente nas ruas desertas. As luzes das casas, geralmente acolhedoras, estavam apagadas, como se até mesmo os humanos tivessem se rendido ao frio cortante que dominava o ambiente. Era uma noite em que ninguém ousava sair, exceto aqueles que não tinham escolha. No silêncio gélido, um som fraco começava a emergir, quase imperceptível sob o rugido do vento. Era um choro, tão delicado quanto o farfalhar de folhas secas, mas persistente. Vinha de um ponto distante, onde a escuridão era ainda mais densa e o frio parecia mais cruel. Quem quer que fosse, estava sozinho naquela vastidão branca, lutando contra o inevitável abraço mortal da neve. Enquanto isso, nas sombras de um beco próximo, uma pequena gata cinzenta vasculhava restos de comida deixados por moradores distraídos. Seu pelo estava emaranhado e suas costelas eram visíveis sob a pele fina, sinais de uma vida difícil nas ruas. Apesar disso, seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de cautela e determinação. Ela sabia que cada segundo naquela noite poderia ser decisivo para sua sobrevivência. De repente, ela paralisou. Suas orelhas giraram em direção ao som distante, captando algo que seus instintos animais reconheciam imediatamente: vulnerabilidade. Era um chamado que ela não podia ignorar, mesmo que significasse enfrentar o frio avassalador. Algo dentro dela dizia que aquilo era importante, talvez até vital. Sem hesitar por muito tempo, a gata começou a se mover, seus passos leves mal, perturbando a camada de neve que cobria o chão. Cada passo era uma batalha contra o vento, que tentava empurrá-la de volta, mas ela continuava, guiada por aquele som frágil que parecia ecoar diretamente em seu coração. O destino estava prestes a mudar para sempre. A gata cinzenta finalmente chegou ao local de onde vinha o choro. Lá, em meio a uma pilha de panos finos quase completamente cobertos pela neve, estava um bebê. Seu rosto vermelho pelo frio contrastava com a palidez das pequenas mãos que se agitavam fracamente. Ele parecia tão frágil, como se fosse desaparecer a qualquer momento sob o peso da tempestade. O som que havia chamado a atenção da gata era agora mais claro, um lamento suave que partia o coração. Era evidente que o bebê estava sozinho, abandonado à própria sorte naquela noite cruel. A gata olhou ao redor como se esperasse que alguém aparecesse para cuidar da criança, mas não havia ninguém. Apenas ela e o silêncio opressivo da nevasca. Movida por um instinto que nem ela mesma compreendia totalmente, a gata se aproximou do bebê. Ela farejou os panos úmidos e gelados, percebendo o quanto o pequeno corpo estava frio. Sabia que sem ajuda, aquela vida se apagaria em pouco tempo. Algo dentro dela gritava que ela precisava fazer algo, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria energia. Com cuidado, ela se encolheu ao lado do bebê, posicionando seu corpo magro entre ele e o vento cortante. Usando as patas dianteiras, puxou os panos para cobrir melhor o pequeno corpo, tentando protegê-lo da fúria do clima. Seu pelo, embora fino, era a única barreira entre o bebê e a morte certa. Por um momento, o choro diminuiu. O bebê pareceu sentir o calor mínimo que emanava do corpo da gata, e seus movimentos ficaram mais calmos. A gata, por sua vez, começou a ronronar baixinho, como se estivesse tentando transmitir uma sensação de segurança ao pequeno ser humano que agora dependia dela. Era o início de uma conexão improvável, mas poderosa. As horas se arrastavam e a tempestade parecia não ter fim. A gata permanecia firme ao lado do bebê, seu corpo tremendo de frio, mas sua determinação inabalável.
Cada vez que o vento soprava mais forte, ela ajustava sua posição, garantindo que o pequeno humano estivesse protegido. Era como se ela soubesse que aquele era um momento decisivo, uma luta contra o tempo e a natureza. O calor que ela emanava era mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para manter o bebê vivo. Seu pelo, embora úmido pela neve derretida, ainda conseguia reter um pouco da energia vital que ela compartilhava com ele. A cada ronronada suave, o bebê parecia encontrar um pouco mais de conforto, seus movimentos ficando menos frenéticos e mais calmos. Mas a gata também estava pagando um preço alto. Seus músculos doíam por causa do esforço constante de se manter imóvel e sua respiração começava a falhar. Ela sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. Apesar disso, algo dentro dela dizia que ela precisava aguentar até que alguém aparecesse. Não podia desistir agora. Enquanto isso, nas proximidades, uma luz fraca começou a brilhar. Era uma lanterna, segurada por um homem que caminhava cautelosamente pela neve. Ele estava procurando por algo, ou alguém, que havia sido deixado para trás. Os miados insistentes da gata finalmente chamaram sua atenção, guiando-o em direção ao local onde ela e o bebê estavam. Quando o homem chegou, ele mal podia acreditar no que viu. Ali, no meio da neve, estava uma gata magra e exausta, abraçando um bebê que ainda respirava fracamente. O homem rapidamente pegou o bebê nos braços, envolvendo-o em sua jaqueta para protegê-lo do frio. A gata, por sua vez, observava tudo com olhos cansados, como se soubesse que sua missão estava cumprida. O homem, ainda incrédulo com a cena que acabara de presenciar, não perdeu tempo. Ele envolveu o bebê em sua jaqueta grossa e o segurou, junto ao peito, tentando transferir seu calor para o pequeno corpo gelado. Enquanto isso, a gata cinzenta permanecia próxima, observando cada movimento com olhos atentos. Ela parecia hesitante, como se quisesse garantir que o bebê estaria seguro antes de se afastar. O homem percebeu a presença da gata e, por um momento, ficou paralisado. Ele não conseguia entender como aquele animal frágil havia conseguido proteger uma vida humana em condições tão extremas. Mas não havia tempo para reflexões. Ele sabia que precisava agir rápido. Com cuidado, ele pegou o bebê nos braços e começou a caminhar de volta para sua casa, que ficava a poucos minutos de distância. A gata, no entanto, não os abandonou. Ela os seguiu, mantendo uma distância segura, mas sempre visível. Seus passos eram lentos e pesados, resultado do esforço físico e emocional que havia enfrentado durante a longa noite. Apesar disso, ela continuava, como se sentisse que sua missão ainda não havia terminado completamente. Quando chegaram à casa do homem, ele rapidamente levou o bebê para dentro e o colocou perto do fogo que crepitava na lareira. A temperatura do pequeno corpo começava a subir devagar, e seus lábios, antes azulados, ganhavam um tom mais saudável. O homem suspirou aliviado, mas não conseguia tirar os olhos da gata, que agora estava parada à porta, tremendo de frio e exaustão. Sem pensar duas vezes, ele a convidou para entrar. A gata hesitou por um momento, mas logo entrou, caindo exausta no chão ao lado da lareira. O homem a cobriu com uma manta velha e a observou enquanto ela fechava os olhos, finalmente permitindo-se descansar. Era impossível não sentir admiração por aquela criatura corajosa que havia salvado uma vida contra todas as probabilidades. Quando a manhã chegou, o vilarejo estava envolto em um silêncio tranquilo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. Dentro da pequena casa do homem, o bebê dormia profundamente ao lado da lareira, agora aquecido e seguro. A gata cinzenta também descansava, mas seus olhos verdes se abriram lentamente quando sentiu o calor do sol atravessando a janela.
O homem, que mal havia pregado os olhos durante a noite, observava os dois com uma mistura de gratidão e espanto. Ele não conseguia parar de pensar no milagre que havia testemunhado. Sem a intervenção daquela gata, o bebê provavelmente não teria sobrevivido. Ele sabia que precisava fazer algo para garantir que ambos fossem cuidados adequadamente. Decidido, ele preparou uma mamadeira improvisada com leite morno e a ofereceu ao bebê, que aceitou com avidez. Enquanto isso, a gata, ainda fraca, aproximou-se devagar e começou a lamber as patas, tentando limpar o pelo molhado. O homem percebeu que ela estava faminta e rapidamente providenciou um pouco de comida para ela, que devorou com urgência. Ao longo do dia, o homem decidiu procurar ajuda. Ele levou o bebê até o centro do vilarejo, onde moradores começaram a se reunir ao saber da história. Muitos ficaram emocionados ao ouvir sobre o heroísmo da gata e se ofereceram para ajudar. Uma família sem filhos, tocada pela situação, decidiu adotar o bebê e dar-lhe um lar amoroso. Mas o homem sabia que a gata também merecia um lugar especial naquela nova vida. Ele sugeriu à família que considerasse acolher a pequena heroína, explicando que ela havia sido a guardiã do bebê naquela noite fatídica. A família, comovida, concordou imediatamente. Assim, a gata cinzenta, agora chamada de Luna, ganhou não apenas um lar, mas também um propósito renovado. Os primeiros dias na nova casa foram de adaptação tanto para Luna quanto para o bebê, agora chamado de Noah. A família adotiva se esforçava para criar um ambiente acolhedor, cheio de amor e cuidado. Noah, embora ainda muito pequeno, parecia sentir a presença de Luna de maneira especial. Sempre que ela estava por perto, ele sorria e balbuciava sons suaves, como se reconhecesse sua protetora. Luna, por sua vez, parecia ter assumido o papel de guardiã oficial do bebê. Ela passava horas deitada ao lado do berço, observando cada movimento de Noah com olhos atentos. Quando ele chorava, ela era a primeira a reagir, aproximando-se para ronronar suavemente até que ele se acalmasse. Era como se ela soubesse que aquele pequeno ser humano era parte de sua missão de vida. A família ficava maravilhada com a conexão entre os dois. Eles perceberam que Luna não era apenas uma gata. Ela era uma heroína silenciosa que havia mudado o destino de Noah. Para honrar isso, decidiram incluí-la em todos os momentos da rotina do bebê. Ela estava presente nas brincadeiras, nas refeições e até mesmo nos cochilos à tarde, sempre vigiando com seu instinto maternal. Noah crescia rapidamente e Luna parecia prosperar com a nova vida. Seu pelo, antes emaranhado e opaco, agora brilhava com saúde. Ela ganhou peso e confiança, tornando-se uma presença carinhosa e protetora dentro da casa. Os membros da família frequentemente comentavam que Luna parecia entender o impacto que teve na vida de Noah, como se soubesse que ele não estaria ali sem ela. Aos poucos, Luna começou a explorar mais a casa e o jardim, mas nunca se afastava, por muito tempo. Sempre que Noah começava a chorar ou parecia inquieto, ela voltava correndo, como se sentisse que sua presença era essencial para o bem-estar dele. Era um vínculo que ia além das palavras, algo que só podia ser explicado pelo coração. Os anos se passaram e Noah cresceu sob os cuidados amorosos de sua família adotiva. Ele era uma criança alegre e curiosa, sempre explorando o mundo ao seu redor com olhos brilhantes de admiração. Mas, em todos os momentos importantes de sua infância, Luna estava lá, uma presença silenciosa, mas constante, que parecia guiá-lo. Aos poucos, Noah começou a entender a história de como havia sido salvo. Sua família lhe contava sobre aquela noite gelada e sobre a gata corajosa que o protegeu com seu próprio corpo. Embora fosse jovem demais para compreender completamente, ele sentia uma conexão profunda com Luna.
Sempre que ela ronronava ao seu lado, ele sorria, como se soubesse que ela era mais do que apenas um animal de estimação. Luna, por sua vez, envelhecia com graça e dignidade. Seus movimentos eram mais lentos agora, e suas sonecas ao sol se tornaram mais frequentes. No entanto, sua lealdade a Noah permanecia inabalável. Ela ainda o seguia pela casa, observando-o enquanto ele brincava ou aprendia a dar seus primeiros passos. Era como se ela quisesse garantir que ele estivesse sempre seguro. Noah, à medida que crescia, desenvolveu um amor especial pelos animais. Ele passava horas observando Luna, acariciando seu pelo macio e falando com ela como se ela pudesse entender cada palavra. Sua família percebeu que ele tinha um dom natural para cuidar dos outros, algo que parecia ter herdado da própria Luna. Ele frequentemente dizia que queria ser veterinário quando crescesse, para ajudar outros animais como sua heroína. A presença de Luna na vida de Noah não era apenas física, ela era uma inspiração. Cada ronronada, cada olhar atento que ela lhe lançava, reforçava o vínculo entre eles. Ele sabia, mesmo sem palavras, que ela havia mudado sua vida para sempre. E embora Luna nunca tivesse pedido nada em troca, Noah prometeu a si mesmo que faria tudo o que pudesse para honrar o legado dela. O tempo, como sempre faz, trouxe mudanças inevitáveis. Luna, agora uma gata idosa, passava mais tempo dormindo ao sol do que correndo pela casa. Seus movimentos eram lentos e cuidadosos, e seu ronronar, embora ainda reconfortante, era mais suave. Noah, agora um adolescente, percebia essas mudanças com um aperto no coração, mas sabia que o ciclo da vida era algo que ele não podia controlar. Mesmo assim, Luna continuava sendo uma presença constante na vida de Noah. Ela ainda o seguia, e até o jardim, onde ele brincava ou lia livros sobre animais, sonhando em se tornar veterinário. Quando ele falava sobre seus planos para o futuro, ela o observava com olhos serenos, como se aprovasse cada palavra. Era como se ela soubesse que seu legado estava sendo honrado. Um dia, enquanto Noah estava sentado ao lado dela no jardim, Luna fechou os olhos lentamente e pousou a cabeça em suas patas. Ele percebeu que sua respiração estava mais calma do que nunca, quase imperceptível. Ele a acariciou suavemente, murmurando palavras de gratidão por tudo o que ela havia feito por ele. Sabia, no fundo de seu coração, que aquele momento estava próximo. Quando Luna finalmente partiu, foi em paz, cercada pelo amor da família que ela havia ajudado a criar. Noah sentiu uma dor profunda, mas também uma sensação de gratidão. Ele sabia que Luna havia vivido uma vida plena, cheia de propósito e amor. Ela não era apenas uma gata, ela era uma heroína, uma guardiã e, acima de tudo, uma amiga incondicional. A família decidiu homenageá-la de maneira especial. Eles plantaram uma pequena árvore no jardim onde ela gostava de se deitar e colocaram uma placa ao lado com as palavras: Luna, a guardiã silenciosa que nos ensinou o poder do amor incondicional. Noah visitava aquele lugar todos os dias, sentando-se ao lado da árvore e lembrando-se da gata que havia salvado sua vida. Com a partida de Luna, Noah sentiu um vazio que parecia impossível de preencher. No entanto, ele também sentiu uma responsabilidade renovada. Sabia que o legado de Luna não poderia terminar com sua morte. Era algo que precisava ser perpetuado. Inspirado por tudo o que ela havia feito por ele, Noah decidiu dedicar sua vida a ajudar outros animais em situação de vulnerabilidade. Ele começou a se envolver em abrigos locais, onde passava horas cuidando de gatos e cães abandonados. Cada animal que ele alimentava ou acariciava parecia trazer de volta memórias de Luna, reforçando seu propósito. Ele aprendeu a reconhecer os sinais de dor e medo nos olhos dos animais. Assim como Luna,
havia reconhecido o choro frágil dele naquela noite fatídica. Noah também começou a compartilhar a história de Luna com todos que encontrava. Ele falava sobre como uma pequena gata desamparada havia mudado sua vida para sempre, ensinando-lhe o verdadeiro significado do amor incondicional. Suas palavras tocavam corações, inspirando outras pessoas a adotarem animais de rua e a tratarem-nos com o mesmo respeito e carinho que Luna havia recebido. Aos poucos, Noah percebeu que o impacto de Luna ia além de sua própria vida. Sua história começou a circular pelo vilarejo e até mesmo por comunidades vizinhas. Pessoas que nunca haviam conhecido Luna pessoalmente começaram a ver os animais de rua com outros olhos, oferecendo-lhes abrigo, comida e, acima de tudo, amor. Era como se Luna estivesse tocando vidas, mesmo após sua partida. Noah sabia que Luna havia deixado um legado duradouro, não apenas nele, mas em todos aqueles que ouviam sua história. Ela havia provado que até mesmo os seres mais frágeis e aparentemente insignificantes podem realizar atos de grandeza extraordinária. E Noah estava determinado a garantir que esse legado nunca fosse esquecido. Com o passar dos anos, Noah cresceu e se tornou um jovem determinado e compassivo. Ele nunca abandonou seu sonho de se tornar veterinário, inspirado pela coragem e pelo amor incondicional de Luna. Cada vez que ele via um animal em dificuldade, lembrava-se da noite em que uma gata magra e desamparada havia enfrentado o frio, implacável, para salvar sua vida. Noah ingressou na faculdade de veterinária com dedicação absoluta. Ele absorvia cada lição como se fosse uma extensão do legado de Luna. Durante suas aulas práticas, ele sempre encontrava maneiras de ajudar os animais mais vulneráveis, aqueles que ninguém mais parecia notar. Seus professores logo perceberam sua paixão única e o encorajaram a seguir carreiras que pudessem impactar positivamente a vida dos animais. Além de seus estudos, Noah começou a organizar campanhas de conscientização sobre adoção responsável e cuidados com animais de rua. Ele criou um pequeno abrigo comunitário em homenagem a Luna, onde pessoas podiam trazer animais abandonados ou feridos. O abrigo rapidamente se tornou um ponto de referência no vilarejo, recebendo doações e voluntários que compartilhavam da mesma visão. Noah também escreveu um livro contando a história de Luna, detalhando como ela havia salvado sua vida e transformado sua perspectiva sobre o mundo. O livro, intitulado O Legado de uma Gata, emocionou milhares de leitores ao redor do país. Muitos relataram que a história de Luna os inspirou a adotar animais ou a serem mais gentis com as criaturas ao seu redor. Era como se Luna continuasse tocando vidas, mesmo depois de sua partida. Para Noah, cada novo animal que ele ajudava era uma forma de honrar a memória de Luna. Ele sabia que ela havia lhe dado muito mais do que apenas uma segunda chance na vida. Ela havia lhe dado um propósito, e ele estava decidido a usar esse propósito para fazer do mundo um lugar melhor para todos os seres vivos. Anos se passaram e Noah se tornou um veterinário renomado, conhecido por sua dedicação incansável aos animais. Ele havia criado uma rede de abrigos em várias cidades, todos inspirados no legado de Luna. Apesar de sua carreira movimentada, ele sempre encontrava tempo para voltar ao vilarejo onde tudo havia começado, especialmente ao pequeno jardim onde a árvore em homenagem a Luna agora crescia forte e vibrante. Certa manhã, enquanto caminhava pelo jardim, Noah sentou-se ao lado da árvore e observou o movimento suave das folhas ao vento. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo-se lembrar de cada detalhe da história que havia mudado sua vida. Podia quase sentir a presença de Luna ali, como se ela ainda estivesse ao seu lado, ronronando baixinho
enquanto ele refletia sobre o impacto que ela havia causado. Naquele dia, ele trouxe consigo um caderno, onde começou a escrever suas memórias mais recentes. Ele queria documentar não apenas a história de Luna, mas também as histórias de todos os animais que haviam cruzado seu caminho desde então. Cada um deles carregava um pedaço do espírito de Luna. Coragem, resiliência e um amor inabalável pelos outros. Enquanto escrevia, Noah percebeu que o verdadeiro legado de Luna não estava apenas nas vidas que ela havia tocado diretamente, mas na maneira como sua história continuava a inspirar outras pessoas a agirem com bondade. Ele pensou em todas as famílias que haviam adotado animais após ouvir sua história, em todos os voluntários que dedicavam seu tempo aos abrigos e nos milhares de leitores que haviam sido tocados pelo livro que ele escreveu. Noah sorriu ao perceber que Luna nunca realmente partira. Ela vivia em cada ato de bondade, em cada gesto de compaixão e em cada animal que encontrava um lar seguro, graças ao trabalho que ele e tantos outros realizavam. Ele sabia que enquanto essas histórias continuassem a ser contadas, o legado de Luna seria eterno. Noah fechou o caderno e olhou para a árvore uma última vez, antes de se levantar. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas também sentia uma profunda gratidão por tudo o que Luna havia lhe ensinado. A vida dela havia sido um lembrete poderoso de que até mesmo os gestos mais simples podem ter um impacto profundo. E agora, cabia a ele e a todos nós continuar esse legado. Refletindo sobre sua jornada, Noah percebeu que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença no mundo, assim como Luna fez naquela noite gelada. Não precisamos realizar grandes feitos. Às vezes, basta estender a mão, oferecer abrigo ou simplesmente amar incondicionalmente. Seja cuidando de um animal abandonado, ajudando alguém em necessidade ou apenas sendo gentil com quem cruza nosso caminho, todos podemos deixar um legado de amor e compaixão. Para Noah, o próximo passo era expandir ainda mais sua rede de abrigos, levando o espírito de Luna para comunidades maiores e alcançando mais animais em situação de vulnerabilidade. Ele também planejava lançar uma série de vídeos educativos, mostrando como pequenas ações podem transformar vidas. Mas ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava da ajuda de pessoas como você. Se essa história tocou seu coração, lembre-se de que você também pode ser parte desse legado. Considere adotar um animal de rua, doar para abrigos locais ou simplesmente espalhar bondade ao seu redor. Cada gesto conta. Além disso, se você gostou dessa história emocionante, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos criar um mundo melhor para todos os seres vivos. Antes de ir, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo, onde vamos explorar outras histórias incríveis de animais que mudaram vidas. Você vai se surpreender com o poder do amor incondicional e aprender como pequenos atos de bondade podem transformar o mundo. Até lá, lembre-se das palavras que Noah sempre dizia. O legado de Luna vive em cada um de nós. Basta escolher ser a luz que alguém precisa. Obrigado por assistir e não se esqueça, compartilhe essa história para inspirar outras pessoas a agirem com compaixão. Juntos, podemos honrar o legado de Luna para sempre.